Anderson mandou aqui, ó. Tomara que Ceni não queira inventar de ir com time misto contra o Flu. Qual seria o motivo? Copa do Brasil? Não vejo. Também não Para vejo. priorizar o jogo contra o Botafogo. Eu não vejo ele indo com o time misto. Até porque hoje, Yuri, a ambição dentro do clube é inicialmente de atingir, quem sabe, uma Libertadores dentro ainda ali do grupo do Campeonato Brasileiro da Série A, né? Medina tá ganhando aqui. O confronto tá de dia lá ainda? Lá é como é? Tahiti, não é na França. Não é não. Não é na França, não. Também não vejo. Até porque tem um outro fator. O Bahia enfrenta Fluminense domingo, Botafogo quarta, Vitória domingo, uma semana de descanso. Ou seja, o Bahia vai ter essa sequência e depois do Vitória é uma semana de descanso, vai ter um tempo maior de preparação, de treinamento, de descanso. Então não acho que o Ceni vai poupar em nenhum desses jogos. Nem contra o Botafogo na quarta-feira, nem contra o Fluminense domingo. Equipe máxima, força total. Claro que uma ou outra situação possa acontecer, mas não visando a equipe do Botafogo, por exemplo. Ele começou com, um exemplo, com Caulinho no banco, com Everton Ribeiro no banco. Vai estar poupando pensando na quarta-feira, com Arias no banco, tá pensando na quarta-feira contra o Botafogo. Não, acho que é muito mais uma questão física, fisiológica, aquele famoso CK, o índice de desgaste do atleta, que pode sim aí acontecer, mas não necessariamente porque tem o Botafogo no meio de semana. O Renan tá dizendo aqui, ó, Fluminense, por respeito ao Bahia, colocou o time reserva contra o Juventude. O medo é de cair, né? Respeito ao Bahia. Não imagine ser campeão da Libertadores no ano. E pode sair da zona nessa rodada. Imagine campeão da Libertadores no ano e rebaixado no outro. Então, não acho que dessa vez é respeito. Claro que tem sim um adversário complicado, difícil, como o Fluminense tem enfrentado. Inclusive, o Fluminense vem de resultados positivos e bons contra adversários qualificados. Mesmo que você fale, eu vou falar aqui, por exemplo, venceu o Palmeiras de 1-0. Aí vai dizer, mas o Palmeiras tá uma draga, perdendo de todo mundo. Ainda assim é um Palmeiras terceiro colocado do Campeonato Brasileiro. Venceu por 1-0. Venceu um Bragantino fora de casa também. Então, assim, vencendo adversários sólidos, o trabalho inicial do Mano, naquele estilo que a gente já conhece de fechar a casinha, primeiro é não tomar gol, depois a gente pensa ali em pontuar e conseguir o triunfo. Então, pensamento não é que é o Bahia, é não cair. E claro, aí envolve o Bahia no domingo, que é o adversário do confronto, o adversário da rodada. O Fluminense enfrenta o Bahia, né? Se o Fluminense vencer o jogo do Bahia, para vocês terem ideia, a importância de poupar diante da equipe do como é o nome, velho? Rapaz? Do Juventude. Hoje, eu acho que esse microfone tá muito alto. Vou abaixar aqui um pouquinho. De poupar diante da equipe do Juventude, é que se o Fluminense ganhar o Bahia, ele chegará a 20 pontos. 20 pontos dará a ele a opção, né? A possibilidade de chegar até a 15ª colocação, onde está o Corinthians hoje com 19 pontos. Eu acho que o número de vitórias ele não chega no Internacional, não estou vendo aqui o número, mas pode ser que passe o Inter também. Mas Vitória e Cuiabá se enfrentam. O melhor resultado para o Fluminense é um empate, porque se o Vitória vencer, vai a 21. Se o Cuiabá vencer, vai a 20 e fica na frente do Fluminense. E o Grêmio que enfrenta a equipe do Atlético Paranaense, né? O Grêmio, o Atlético Paranaense é pelo Brasileiro? Podendo aí chegar também a 21 pontos, né? A equipe do Grêmio, o Vitória 21 pontos, o Grêmio 21 e o Corinthians que enfrenta o Juventude podendo chegar a 22. Então, o Fluminense tem que fazer o seu papel e torcer para outros resultados para sair. Isso não me interessa, por mim o Fluminense segue ali como vice-lanterna, porque o Bahia precisa também fazer o seu papel. O Bahia não passa o Cruzeiro, porque o Cruzeiro ganhou 2 jogos a mais do que o Bahia até o momento. O Cruzeiro enfrenta o Fortaleza. Eu acho que o melhor resultado... Jogo direto deles aí. Hã? Jogo direto. É isso, eu acho que o melhor resultado até visando o Bahia alcançar esses 2 ou passar esses 2 acontecer um empate entre o Fortaleza e o Cruzeiro. Um empate dá ao Fortaleza 37 pontos e dá ao Bahia e dá ao Cruzeiro 36. O Bahia ganha, vai a 35, fica ali colado dos 2. Se o Fortaleza ganhar, vai para 39. Se o Cruzeiro ganhar, vai para 38. Então,
o melhor aí é um empate entre essas duas equipes e o Bahia surpreender e quebrar um tabu, que são 13 anos sem ganhar do Fluminense aqui. E eu lembro exatamente quando foi esse triunfo, eu tava ouvindo você falar mais cedo na rádio, que foi naquele gol de Jobson, naquele início, se eu não me engano, foi o primeiro jogo do Bahia fora de casa naquele ano, naquele campeonato, acho que foi o primeiro ano. Ele tava sendo julgado, né, alguma coisa assim. E acabou marcando o gol, se eu não me engano, foi logo no início do campeonato. Em resumo dessa ópera, o Bahia, o máximo que o Bahia pode atingir é o 6º lugar nessa rodada. Não sai do 7º lugar se acontecer um resultado positivo. Contudo, é aquele problema que a gente já falou, né? Hoje o Bahia tem 20 jogos, Atlético Paranaense tem 4 pontos a menos que o Bahia. Tem 2 jogos a menos. O Atlético Mineiro tem 4 pontos a menos que o Bahia. 2 jogos a menos também. Então, assim, são 2 adversários que estão logo na cola do Bahia, e apesar dos 4 pontos de distância, mas que tem 2 jogos a menos no campeonato ainda, com essa embolação de jogos, equipes com 20, equipes com 19, equipes com 18 jogos ainda na tabela de classificação, e com jogos devendo, com jogos a realizar. Cleiton botou aqui, ó. Tenho pra mim que o Grupo City tem seu planejamento e não é título esse ano. É no máximo uma pré-Libertadores. Não é uma pré. Não é uma pré. Não, também e não é título também. Não é uma pré. O objetivo do clube é chegar à Libertadores direto. E o Rogério falou, né? Direto. Né? Perdeu a estreia de virada. Souza fez 1-0. Rodriguinho empatou. Vida longa ao rei, viu? E Alessandro virou. Pronto. Obrigado, viu, Helder? Fluminense colocou maior parte de reserva. Não foi maior parte, não, Fábio. Não sei se você começou a ver o jogo agora, mas eu achei que foi totalmente, não? Não, totalmente não foi, não. Totalmente mas realmente a maior parte. Fábio é titular, a zaga reserva, inclusive Thiago improvisado na zaga, o Thiago Santos, que é volante. Mas tem jogado de zagueiro, se eu não tinha jogado de zagueiro. A escalação em relação ao último jogo aqui com o Bragantino. Quando não tinha, né? Bragantino foi o Fábio no gol, ok, Samuel Xavier que tá no banco na direita, Thiago Silva no banco, Antônio Carlos foi o zagueiro. Tá jogando? Tá jogando? Tá jogando. Pronto, titular. Diogo Barbosa na esquerda. Jogando. 2 3 titulares já. André, que ficou no Rio. Não tá jogando. Martinelli. Tá jogando? Tá jogando. 3 titulares. 4. Contando o Fábio, né? Fábio, Antônio Carlos, Diogo Barbosa, Martinelli. Ganso no banco. Arias, banco. Cauê Elias. Cauê Elias titular, então, né? Mas foi titular, foi titular nessa partida. Também. Mas imagino que, claro, aqui deve ter alguma coisa com o Cano. É o Cano aí, né? É provável que o Cano jogue contra o Bahia. E o Serna, que também foi titular e tá titular nessa partida, né? Isso. Então, 5 titulares. 5 titulares do Fluminense em relação ao último jogo do Campeonato Brasileiro que venceu a equipe. Ele tá com Serna, Lima, Marcelo tá de meia. Exato. Hoje. Não sei se já aderiu à posição de meia. Acho que não, também, né? Acho que não. Ainda não? Acho que foi caso de hoje Gustavo mesmo. No meio campo também. Já saíram todos os 5 aí da frente, viu? Saiu Serna, Gustavo, Marcelo, Cauã Elias e Martinelli. E Lima. Aí entraram Keno, Felipe Andrade, Arias, Ganso e John Kennedy. Pronto, alguns titulares aí. Ele botou aí já 2 atacantes. 45 minutos não mata ninguém, não. Aí, mas tá tomando 3-1, né? Precisa também, né? Beleza. É aquela coisa assim, eu ouvi hoje gente falar assim, o Palmeiras botou um time reserva contra o Vitória porque imaginou que o reserva era o suficiente para não perder pro Vitória. Resultado, perdeu pro Vitória e perdeu pro Flamengo com o time titular. Talvez seja a mesma coisa o Fluminense, assim, não, a mexida que a gente deu aqui é suficiente para não perder o jogo. Já vai tomando 3. Já vai colocando a classificação em risco. 3-1. E aí, Yuri, você acha que o Rogério muda alguma coisa para domingo? Do time titular que enfrentou o Botafogo? Acho que sim. Acho que sim. Acho que alguma coisa deve mudar nesse time do Bahia. Muito cedo, primeira sessão de treinamento. O Ceni escalou o Arias na direita, o Juba na esquerda. Pode ser que ele faça um revezamento. Eu tenho percebido isso levemente, sutilmente do Ceni fazer. Do Arias, do Iago Borducci e do Juba. Então não duvido do Borducci, mesmo ainda não convencendo, apesar que foram poucos jogos, 2 jogos de titular, se não me engano, do Iago Borducci. Não duvido que no domingo ele comece com o Iago Borducci. Não duvido. Olha o que ela botou aí ainda. Porque, deveria ter me avisado antes. Aí, ó. Não duvido. Beijo, amor. Tchau. Não duvido que ele comece com o Iago Borducci. E assim, se eu tivesse que apostar no domingo, eu apostaria no Iago Borducci começando. Claro, primeiro treinamento hoje, tem mais 2 treinamentos. 2 jogos no banco. Exato. Né? Foi Fluminense, Botafogo e Inter, sim. O Borducci no banco.
E nos 2 jogos ele entrou no meio. Ele não entrou no lugar do Juba. Exato, não entrou no meio. Assim, entrou no meio. A diferença no jogo contra o Inter, e isso eu percebi na hora, falei contigo e tuitei na hora porque eu tinha percebido isso, que não era o Juba que foi pro meio, foi o Iago Borducci que foi pro meio. Quando acontece o gol da equipe do Internacional, ali no finalzinho da partida, dos últimos minutos, aí acontece uma inversão. Aí o Iago Borducci vai para a lateral e o Luciano Juba vai para o meio de campo. Não sei se isso tem a ver com o gol, imagino que sim, porque aconteceu justamente nesse momento, mas o Juba só foi para o meio depois que o Internacional empatou. Na última partida também, poucos minutos contra a equipe do Botafogo, mas o Iago Borducci entrou como meio de campo. Não duvido que o Iago Borducci comece no domingo contra a equipe do Internacional. E assim, e até para falar sobre isso, eu sei que foram 2 exibições do Iago Borducci que ainda não convenceram. Acabou de Jogou chegar. 3 jogos já. Exato, 3 jogos, acho que 2 de titular, né? Eu tava até vindo olhar isso aqui. 2-1. Um de titular só? Só aquele primeiro? Lá contra o Atlético ele foi titular? Ele jogou contra o Cuiabá, agora. Não foi contra o Cuiabá, não. Contra o Corinthians. Tô indo olhar isso aqui agora. Contra o Corinthians ele jogou de titular, no outro ele já foi reserva. Iago. Contra o Atlético Goianiense, 90 minutos. Atlético Goianiense, 90 então, minutos. Esse que ele foi titular, Cuiabá, né? 90 minutos. 2 jogos com 90 minutos. Corinthians ele não jogou? Contra a equipe do Corinthians ele entrou, jogou 30 minutos. E contra a equipe do Inter, mais 30 minutos ontem também. São 5 partidas com o Bahia, sendo 2 de titular. 2 titular, 3 no banco. Exato. Então, assim, eu imagino que ele vai começar com o Iago. No meio de campo, a gente tem o Caio Alexandre, que aí eu acho que essa espinha dorsal possa ser mantida. Acho que vai depender muito da semana de treinamento do Lúcio, mesmo que eu acho extremamente difícil que ele comece jogando. Muito difícil. 90-10, eu diria hoje, a chance do Lúcio começar jogando. Mas, com certeza, o Ceni já falou sobre isso, o Lúcio vai treinar muito nessa posição do Cauli nesse primeiro momento, para aparecer durante os jogos. Então, acho que o Lúcio, falei ontem e repito, o Lúcio vai jogar contra a equipe do Fluminense. Não cravo se titular ou entrando durante a partida, mas cravo que vai jogar. Vai jogar o Lúcio na partida de domingo. Então, resta saber em que posição, em que função, imagino que na vaga do... E outro do ponto, viu, Yuri? Outro ponto. A galera de páginas hoje em dia, de sites, de canais, o que é. Eu acho que às vezes a galera ouve uma coisa na coletiva e tenta mudar para outro lado, né? Tipo, para fazer uma análise do jeito que entendeu e pronto. E aí, resultado. Eu recebi alguns trechos, alguns prints e tal. Rogério disse que vai botar Lúcio no lugar de Cauli. Rogério não falou isso hora nenhuma. Respondendo, inclusive, a sua pergunta. Minha pergunta, e eu já tinha questionado esse debate aqui, eu imaginei que ele faria de Lúcio nesse primeiro momento, justamente por isso. Apesar do Lúcio se sentir muito mais habituado do lado direito, e o Ceni falou isso, porque às vezes fica para, vocês estão passando pano, vocês estão peru de Ceni. Gostei da imitação. Aquele blá, 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 irritando. Então, ele deixa muito claro que ele prefere usar o Luciano Rodrigues, o Lúcio Rodrigues, nas extremidades, na do Everaldo e na do Tassiano. Mas que nesse primeiro momento, para você contar com o Luciano Juba, sem precisar que, eu vou ter que ter aqui o Lúcio treinando 3-4 semanas para que ele faça essa função, consiga fazer essa função dos lados do campo. Então, nesse primeiro momento, por o Cauli, a função que é do Cauli, não precisar da marcação, ser um cara que na marcação é o último homem, o mais isolado. O Rogério falou isso, né? Que o Cauli ele não tem a obrigação de marcar. O que o Cauli faz e o que o Veraldo fez depois do que o Cauli saiu é aquele pêndulo. A bola tá aqui, você fecha ali minimamente o espaço, você vai ali, fecha aqui um pouquinho do espaço, mas nada que aquela obrigação ofensiva de acompanhar o lateral, de fechar a linha, como de descer Tassiano muito, e Everaldo tem. Como Tassiano e Everaldo tem, como o Biel tem quando é titular. Inclusive, eu acho que essa é outra mudança que vai acontecer. O Biel não deve começar contra a equipe do Fluminense. Meu palpite é que o Biel não começa. Everaldo? Tassiano e Everaldo dos dois lados, imagino que isso vai acontecer contra a equipe do Fluminense, mas até por ser um jogo mais físico, o Fluminense é um time muito físico, de muita força, eu imagino que ele vai começar com Tassiano e Everaldo contra a equipe do Fluminense. Então, a única coisa que ele falou que foi distorcida é isso, que nesse primeiro momento o Luciano faria essa função do Cauli por não ter essa necessidade de marcação, mas que ele prefere que ele faça as extremidades, os lados do campo, como faz o Everaldo e o Tassiano em alguns momentos, e vai ser natural ele acontecer e ele ser o titular da posição durante as partidas. Eu respondi o Luciano Drummond aqui, mas ele já apagou, que ele botou Lúcio faz as 3 pontas e é centroavante. Eu falei, as 3 pontas, mas ele vai corrigir aqui.
ele quis dizer as duas pontas e centroavante. Só que a gente não joga com esse homem de centroavante, por isso que o mais próximo que a gente tem de um centroavante hoje, e bote muita aspas nesse próximo, é a do Cauli, que é essa função mais centralizada, esse cara que sem a bola fica mais avançado, é o cara que não tem essa obrigação de voltar tanto assim para marcar, é o cara que muitas vezes pisa dentro da área. Então, assim, é essa função que eu imagino que no primeiro momento o Lúcio vai fazer no Bahia. E um detalhe, né? Até nesse ponto aí, o Lúcio é ponta, gente, mas é aquele ponto extremo. Tanto que o Rogério cita na coletiva que ele optou por Ratão, porque o Ratão já sabe fechar aquele lado direito ali, e o Lúcio ainda não treinou, não sabe. Teve gente criticando isso, falou, pô, o Rogério quer que o cara defenda e tal. Então, assim, Rogério, eu acho que ele já deu a entender isso, ó. Eu não vou colocar Lúcio ali de beirada, eu não vou colocar Lúcio como Ademir ou como Biel, Tassiano ou Everaldo para estar voltando, para estar ajudando ali os laterais. Vou, quando precisar mudá-lo, coloco ele na função de Cauli, dou uma liberdade maior a ele, e aí ele vai estar jogando mais próximo da área. Inclusive, eu acho o seguinte, Lúcio joga nas três, irmão. Então, quando eu precisar colocar Lúcio, eu coloco ele ou centralizado no lugar do Tassiano, ou no lugar do Cauli, ou no lugar do Everaldo na direita, porque foi onde ele falou o seguinte, jogo nas três, mas me sinto bem, me sinto melhor jogando como ponta direita. Então eu acho até que é onde ele vai aparecer mais, quando não precisar daquele cara do lado direito para marcar. Exatamente, é onde ele se sente mais confortável, onde eu imagino que ele vai atuar com o decorrer do tempo. E o decorrer do tempo não precisa ser necessariamente 1, 2, 3, 4, 6 meses, não. É com o tempo ali de fechar aquele espaço. O Ceni, inclusive, falou sobre buscar novas formas de jogar, especialmente na Fonte Nova, só que ele precisa da semana cheia para treinar. Então pode ser que a gente tenha novidades, especialmente de resultados aí que possam vir. A gente espera que não. Mas contra a equipe do Fluminense, Botafogo e Vitória são 3 jogos que podem ser determinantes nessa mudança de esquema tático na semana cheia que a gente tem após o Bavi. Então os resultados podem se guiar o Bahia a um novo esquema tático, a depender após a partida contra a equipe do Vitória, e a gente pode ter um Lúcio mais de ponta direita, mais como um ponta mesmo, em um tradicional 4-2-3-1 ou um 4-3-3, como possa jogar a equipe do Bahia. Mas vai ser titular, fatalmente, logo o Lúcio vai ser titular, é só o tempo de acalmar o coração aí, que ele consiga fazer a parte tática, que ele consiga fazer a marcação. E eu tenho visto muita gente falando de contratações, já a gente fala também sobre contratações, não que a gente tenha novidades, até para os... Sim. Mas acalmar um pouco o coração do torcedor que tá achando que vai parar no Lúcio. Marinho Júnior.